Meus irmãos, saudação e paz do irmão Pedro aqui do Piauí. Irmãos, nunca se vimos um, um cristianismo assim, de pessoas tão analfabetas em termos das coisas de Deus, né? Nós vemos aí vários líderes, que eu não preciso nem dizer o nome porque não estou aqui para difamar ninguém, mas o crente ele não pode matar de jeito nenhum em legítima defesa, de jeito nenhum. Porque já pensou os apóstolos sendo perseguidos, sendo humilhados, né? Levando chicotada, levando pedradas, como foi Estevão. Imagine ele se defendendo. Não, eu vou me defender porque estão jogando pedra nele, então eu vou jogar pedra também. Não, eu vou dar chicotada no outro porque ele está dando chicotada. Isso não é atitude de cristão. Jesus disse que lá em Mateus 5, versículo 12, que nós temos que exultar e alegrar quando nós somos perseguidos por causa do Evangelho. E Jesus disse que nós tínhamos que amar os nossos inimigos, bendizer os que vos maldizem e fazer o bem àqueles que nos odeiam e nos perseguem. Jesus disse até assim: se alguém te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Se alguém tomar a tua túnica, dá também a capa. Então os ensinos de Jesus, e nenhum dos ensinos de Jesus ensina a vingança. O crente, está lá em Pedro, na carta universal do apóstolo Pedro, que é bem-aventurado se morrermos em Cristo fazendo o bem, não é o mal. Então a gente vê pessoas analfabetas que não lê a Bíblia. Analfabeta em termos, não é de leitura, tem pessoa que é formada circularmente, mas em termos das coisas de Deus, são analfabetas, são aquelas pessoas que eles vão por aquilo que os outros falam, eles não vão saber e conferir se aquilo que estão sendo ensinado na igreja está de acordo com as escrituras. Ah, porque é um pastor renomado, que é um pastor da televisão, que é um pastor conhecido da mídia, que ele prega muito bem, então nós temos que acreditar nele. Não, irmão, não é assim. Satanás, ele conhece o céu, conhece Deus, conhece os anjos que ele morou lá, ele conhece a Bíblia de ponta a ponta, e a Bíblia fala dele também. Então a palavra de Deus é conhecida por Lúcifer e seus demônios, é conhecida pelos anjos caídos, mas eles não obedecem. Então, de acordo com a palavra de Deus, não é por muito conhecimento que essa pessoa esteja falando a verdade. Você tem que ver, irmão, se aquilo que você está ouvindo na igreja está realmente de acordo com as escrituras. Porque Satanás usou textos da Bíblia para tentar fazer Jesus pecar no deserto. Pode ler lá em Mateus 4, Satanás citando textos das escrituras. E se Jesus não tivesse conhecimento das coisas de Deus, o que acontece? Jesus seria enganado facilmente por eles. Então, o que nós dizemos para os irmãos, irmãos, não sejam analfabetos em termos das coisas de Deus. É tudo que a gente escuta na igreja que a gente pode acreditar. Hoje é só pregação sobre prosperidade. Os pregadores, a maioria só prega o que o povo gosta de ouvir. Ele não prega aquilo que Deus manda falar, não. Porque eles sabem que se pregarem a verdade, vão passar de 3 a 4 meses sem terem outra oportunidade. Então eles preferem ter oportunidade quase toda semana, falando farofa, besterol, do que tá falando a verdade de Deus. Então a gente vê aí vários líderes, pastores, ou entre aspas, pessoas que se dizem pastores, porque hoje qualquer pessoa se diz ser pastor, né? Porque tem muito dinheiro, aí anda com segurança, ainda diz que se a pessoa
for tentar reagir contra ele, ele manda o segurança matar. Irmãos, você tem que entender que Paulo disse que nos últimos dias apareceria falsos profetas. E o próprio Jesus também falou sobre falsos profetas, falsos líderes que viriam surgir no meio do povo. Então, de acordo com as escrituras, a gente não pode acreditar. O apóstolo Paulo disse lá em Gálatas que ainda que um anjo descesse do céu e vos anunciasse outro evangelho, que esse evangelho seja maldito, seja anátema. Então, em nenhum dos textos do Novo Testamento ensina vingança. No Antigo Testamento era olho por olho, dente por dente. Mas no Novo Testamento não. Jesus veio ensinar o perdão, a misericórdia. Diz que se nós não perdoarmos o próximo, nós não teremos o perdão de Deus. Então, como eu, como crente, chega uma pessoa com um revólver para atirar nele, aí eu atiro na pessoa como se fosse legítima defesa, irmãos, de acordo com o Evangelho de Jesus, não é correto. Não existe legítima defesa para crente, não. É melhor você morrer fazendo bem do que você tentar fazer legítima defesa e você fazer o mal a uma pessoa. Porque hoje aquele bandido está matando, está roubando. Amanhã ele pode ser um homem de Deus. Olha o que aconteceu com o apóstolo Paulo. Ele era um assassino, um perseguidor do Evangelho, prendia os crentes, matava os crentes. Ele foi até testemunha na morte de Estevão, mas ele se tornou um dos maiores ganhadores de alma até hoje. O apóstolo Paulo continua ganhando almas através do Evangelho, das suas cartas que ele deixou escritas, suas cartas que são revelações de Deus. Então, nenhum ser humano tem o direito de tirar a vida de ninguém. Seja pastor, seja apóstolo, seja quem for, que ensinar que a pessoa pode matar em legítima defesa, este homem é profeta do diabo, esse homem não é profeta de Deus. Ele está ensinando a vingança. Jesus não ensinou vingança, Jesus ensinou o perdão e a misericórdia. Nós temos que perdoar quem nos ofendeu. Se o teu inimigo tem fome, dá de comer, se tem sede, dá de beber, mas eu vou matar fulano de tal em legítima defesa. De acordo com a escritura, é errado. Há alguns anos atrás eu ia fazer o curso de segurança de banco. Mas como cristão eu pensei, não, mas como é que eu vou? Um bandido, eu estou lá no banco trabalhando, de repente um bandido chega, eu tenho que sacar uma arma e matá-lo. Né? Então não posso fazer isso. Então eu não fiz isso. Eu não me formei na área de segurança de banco porque existem trabalhos que não é para crente trabalhar. Eu estou falando para quem quer obedecer a Deus. Não existe vingança no Novo Testamento. Jesus veio desfazer as obras do mal. Então, mas Neemias tinha segurança. Sim, isso aí é no Antigo Testamento. Nós temos que viver um Novo Testamento depois de Cristo. Jesus veio ensinar o perdão. Por exemplo, antes de Jesus, quem adulterasse tinha que morrer apedrejado. Jesus já chamou a mulher adúltera e disse assim: eu também não te condeno, vai e não peques mais. Então Jesus veio chamar os pecadores ao arrependimento. Hoje o bandido pode estar matando, pode estar assaltando, mas amanhã ele pode ser um grande homem de Deus. Então, esses falsos profetas que o dinheiro corrompeu a mente deles, eles acham que por ter dinheiro são dono do mundo, podem dizer tudo, zombam até de Deus, não tem nem medo de dizer, eu não tenho nem medo de pecar, eu falo isso e tal, porque acham que o dinheiro vai comprar a salvação deles. Blasfemam através desses pregadores, o nome de Deus é blasfemado. E fazem da igreja negócios, simplesmente para enriquecerem. Você quer ver uma coisa? Quantos milhões é pago num programa evangélico na televisão só para ver esses que se dizem, entre aspas, pastores, que eu não acredito que um homem desse esteja com o Espírito de Deus, que o Espírito de Deus não ensina vingança. Esses que estão lá pagando mais de 2 milhões...
quantos irmãos poderiam ser tirados de pagarem aluguel e ter sua casinha própria com esses 2 milhões mensais? Quantas casas poderiam ser feitas para muitos irmãos que estão na igreja passando necessidade? Quantas cestas básicas poderiam ajudar os irmãos que estão sem emprego? Então, o que nós queremos anunciar, o que nós anunciamos, irmãos, é que vocês não sejam analfabetos em termos das coisas de Deus. Ah, porque é um pastor, porque está pregando. O apóstolo Paulo disse que nos últimos dias haveria ensinamentos de demônio, e os ensinos de demônio, eles vão ser ensinados dentro da igreja, é por pastores que não estão mais na direção de Deus, o dinheiro corrompeu sua mente. São pastores que estão em pecado, em adultério, por debaixo do pano, porque muitos pecados foram revelados, mas tem muitos pecados que estão por debaixo do pano sem ninguém saber. Pastores viciados em pornografia, pastores em adultério sem ninguém saber, entendeu? Então o que acontece? Muitos desses que estão na televisão, porque tem dinheiro, está falando a verdade. Você tem que conferir de acordo com as escrituras se aquilo que ele está ensinando é verdade. Não acredite em tudo isso não, irmão, que o povo fala não. Porque o pastor renovado está falando. Olha, irmão, número de pessoas não significa que seja de Deus o que está falando. Porque quando Jesus pregava as verdades, muitos dos discípulos abandonaram Jesus por causa da verdade. Então esses profetas que estão surgindo hoje, que são falsos profetas, só falam aquilo que o povo gosta de ouvir. Quem não quer uma proposta dessa? Venha para cá que você vai ganhar uma casa nova, venha para cá que você vai ganhar um carro novo, e você vai ser próspero, você vai ter as riquezas. Quem é que não quer? Então o verdadeiro evangelho, ele ensina ao perdão. Então diga não à defesa, a legítima defesa, diga não. Entendeu? Ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém. Ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém. Jesus quer que a igreja seja perseguida, humilhada, a ponto de morrer, de ser fiel até a morte. Dar-te-ei a coroa da vida. Jesus que nós seríamos perseguidos até pelos próprios familiares, a ponto de nos matar e nos prender. Mas não... Olha o apóstolo Paulo lá em Atos 16. Paulo e Silas levaram foi surra de madeira, de pau. Cadê que eles foram se defender? Foram não, irmão. Eles faziam era glorificar a Deus. Por quê? Porque eles ficavam felizes, porque estavam sofrendo por amor a Cristo. Aí aparece esses falsos pastores e falsos profetas se escondendo de trás de uma gravata e paletó, enganando um monte de cristãos analfabetos que não tem conhecimento das coisas de Deus, não lê Bíblia, entendeu? Vai pela cabeça dos outros, que os outros falam ele acredita, que os outros falam ele acredita. Não, irmão, você tem que ler a Bíblia, saber se aquilo que você tá ouvindo, se está correto ou não. Então, pense nisso, irmão. O crente pode matar em legítima defesa? Resposta: não, não pode, de jeito nenhum. É melhor você morrer fazendo bem do que você viver fazendo mal. Não tire a vida de ninguém, não mate ninguém, entendeu? Então, cuidado com aquilo que você escuta nas igrejas. Existem muitos falsos ensinos, ensinados por falsos profetas e falsos pastores, principalmente esses que só pregam prosperidade, sendo que os discípulos não tinham vida boa. Até o apóstolo Paulo, em Atos 28, morava de aluguel. Então, morra fazendo bem e não viva fazendo o mal. Então, você não pode pagar o mal com o mal. Você tem que pagar o mal fazendo o bem. Então, que Deus abençoe em nome de Jesus. Bom dia. Bom dia.